Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Que bom que você está aqui essa noite. Amém. Aleluia. Sabe que nós temos muitas coisas para compartilhar. Oh, glória. Aquilo que Deus colocou em nossos corações ao longo desses dias. Ao longo desses dias especiais, os quais nós estamos vivendo a boa vontade do Senhor. Temos desfrutado de grandes coisas. Amém? O ano de 2024 passou. Muitas coisas passaram, coisas boas e coisas ruins na vida de algumas pessoas, mas nós fomos chamados para avançar. Não é assim? Assim como nós recebemos essa incumbência de ministrar e de falar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, nós entendemos que nós não podemos ficar parados. Porque enquanto nós, como igreja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com a instrução da palavra, com a revelação e com a sabedoria que o Senhor tem nos dado, enquanto nós não nos colocarmos em movimento, pessoas também não podem nos acompanhar. Amém? E todos nós aqui temos um propósito, todos nós somos chamados para cumprir um propósito que o Senhor tem em nossas vidas. E por isso eu digo para você, é bom que você se coloque em movimento. Porque pessoas estão simplesmente esperando o seu movimento, o seu avançar, para que possa correr junto com você. Amém? Nós temos avançado. O ano de 2024 foi um ano de bênção, de vitória, foi um ano de conquista, onde nós avançamos, continuamos essa obra. Tem sido um trabalho prazeroso, não tem sido algo que foi pesado em nossas vidas. E falando aquilo que Paulo diz, que tem coisas que ele olhou lá atrás, observou, mas ele disse, eu não posso ficar parado. Existe um alvo, existe uma perfeita vocação, a qual eu tenho que decolar para ela, amém? E nós entendemos esse assunto, esse versículo de Filipenses, é o texto base desse mês, o qual nós estamos ministrando, para que todos nós estejamos arraigados, estejamos firmados nessas verdades. Essas são palavras, amados, que transformou a minha vida, que transformou a minha família, que está transformando, que está fazendo grandes coisas, e eu digo para você que vai continuar fazendo. Amém? Assim como está acontecendo na minha vida, eu creio e nós oramos para que venha acontecer na vida dos nossos irmãos, aqueles que ainda não pegaram essa visão, que ainda não entenderam, mas nós estamos orando para que os olhos do entendimento sejam abertos. Sabe, amados, quando você começar a enxergar dessa forma, e a acreditar que tudo que está escrito para o nosso favor, para que a gente possa correr a carreira com velocidade, as coisas desse mundo não vai nos embaraçar, não vai nos prender. Eu vou falar de alguns assuntos sobre o fato de avançar, o fato de pessoas ter ficado parado, pessoas que estão pensando muito e não estão agindo, porque estão investindo as suas forças para tentar entender o passado. A instrução de Paulo é, eu olho para as coisas que ficaram atrás. E Paulo determina algumas coisas, tipo que Paulo teve muita riqueza, muita sabedoria, mas ele disse, eu não posso ficar preso naquilo. Tem muito mais adiante de mim. E o fato, amado, de você ficar preso ao teu passado, se ele foi bom ou se ele foi ruim, eu digo para você que tem muita coisa adiante de você que vai te surpreender. Amém. Tem muito mais coisa para você descobrir no teu futuro do que você já conheceu até hoje no teu passado. Aleluia. Amém. Creio que todos nós que estamos aqui essa noite somos pessoas improváveis para estar aqui hoje. Porque nós, e eu falo de mim, que não vim de um passado maravilhoso, de um passado muito bonito, mas quando eu cheguei na igreja e a palavra revelada veio ao meu coração, eu olhei para essas coisas, as quais o diabo tentava me prender, tentava roubar a minha vida, e eu disse, rapaz, se Paulo falou assim, que tenho eu que estar perdendo tempo, investindo minha força para entender os meus tropeços do passado. Paulo, quando ele olha para o passado dele, ele vê muitas coisas boas e ele vê também muitas coisas ruins. Já pensou se Paulo tem se detido, se prendido ao que ele fez contra a igreja do Senhor, por ser zeloso da lei, por ser um homem que aplicava a boa palavra do Senhor e o cara era rígido? Já pensou se ele ficasse se lamentando por ter feito tanta coisa ruim depois que Cristo traz a revelação para ele do que Cristo tinha planejado para a vida de Paulo? Será que nós estaremos aqui hoje? É interessante. Vamos para o texto?
Filipenses, capítulo 3. Quantos conhecem esse texto? Amém. Maravilhoso, né? Eu resolvi, amados, há 7 anos atrás, um pouco mais de 7 anos atrás, quando resolvi dar toda a minha credibilidade à palavra do Senhor, eu deixei de investir o meu tempo nas coisas erradas que eu fiz e comecei a investir meu tempo no que eu queria descobrir que Deus tinha para minha vida. Aleluia. Sabe que todos esses anos que a gente vem caminhando, eu e minha família, e eu posso falar isso com autoridade, porque só eu e minha família sabem o que Deus fez por nós, está fazendo e vai continuar fazendo. Essa é uma novidade. Aleluia. Sabe, amados, quando nós chegamos nesse ministério, eu estava até contando um pouquinho para César essa semana, que teve coisas que o diabo dizia assim, olha, você está entrando no lugar errado. O diabo queria, amados, me parar para que eu não tivesse a visão daquilo que Deus já propôs para a minha vida. Chamado de um império das trevas para avançar no reino da luz, em um reino que ia me transformar, que ia me fazer de um velho homem uma nova criatura. E o diabo não queria que eu conhecesse isso, amados. Assim como ele não quer que você e pessoas que a gente conhece tantos anos dentro da igreja e vivendo uma decadência espiritual. Mas essa não é a vontade de Deus, amém? Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu o haja alcançado, mas uma coisa faço. Diga-se uma coisa. Eu gosto quando a Bíblia usa esses termos mais, porque, amados, parece que algo sobrenatural vai acontecer depois que vem esse mais. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo, diga prosseguir, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar, amados. Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra que tem sido um manancial em nossas vidas. Te damos graça, Pai, pelas revelações, pela sabedoria do Teu Espírito Santo, nos conduzindo em triunfo, em santidade. Nós te damos graça, Pai, pelo mover da Sua palavra em nossas vidas, por coisas que estão acontecendo hoje no mundo espiritual e que vai ser, Pai, grande bênção nesse lugar, nessa cidade, essa palavra que vai trazer um impacto extraordinário. Nós cremos num reavivamento por meio da Tua palavra na cidade de Itapipoca, Senhor. Muito obrigado porque as tendas estão se alargando nesses dias. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias, mas nós sabemos que estamos vivendo o sobrenatural da Sua palavra, do Teu poder em nossas vidas. Muito obrigado por esses irmãos que estão aqui essa noite e os corações que estão preparados e desejosos para receber a boa semente. Pai, me usa como Teu filho, como um canal da Sua palavra, para que eu possa, Pai, transmitir a esse povo aquilo que eles precisam ouvir do Teu Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amados, quando eu olho para esse assunto, para esse texto, onde Paulo nos mostra que nós podemos ser pessoas que estamos o tempo todo progredindo, avançando, crescendo. Sabe, amados, que o diabo é que tenta nos colocar um limite para que nós não possamos enxergar aquilo que Deus está preparando, já preparou e está a um passo de revelar para nossas vidas. Ou seja, aquilo que o Senhor fez para mim e para você é algo extraordinário e sobrenatural. Pessoas olham para essa palavra que nós ministramos e algumas pessoas, por não entender, acham que nós só pregamos bênção. Graças a Deus que nós pregamos muito sobre bênção, porque, de fato, a palavra de Deus veio para nossas vidas como uma grande bênção, amém? Sabe, nós não vamos nunca pregar miséria, nem pregar derrota, porque nós temos muitos textos na Bíblia, o qual nos enfatiza que nós somos mais do que vencedores. Homens e mulheres que foram preparados e forjados para vencer, não para perder. Amém? Amados, se nós somos a descendência de um homem o qual foi vitorioso, venceu Satanás, colocou ele no seu devido lugar e disse assim, aqui está o poder para a minha igreja.
Sabe que algumas pessoas estão perdendo tempo em achar que eles são pobrezinhos, coitadinhos, pobres miseráveis, que não tem nem onde reclinar a cabeça, que não pode, que não consegue. Isso é um pensamento, isso é um sentimento diabólico, amados. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei tão cheio do mundo que eu vim de uma forma doido para me descarregar. E não achava uma outra oportunidade para que eu pudesse rever os horizontes, a não ser para a palavra do Senhor. Sabe, eu não tive uma formação de criança, não nasci dentro de um berço evangélico, mas eu vou dizer para você, quando eu cheguei na igreja, eu olhei para essa palavra e fiquei maravilhado. Eu disse para mim mesmo, Senhor, eu quero que a sua palavra se cumpra na minha vida. Amém. Eu tinha investido muito tempo em relação àquilo que eu queria que Deus fizesse por mim. E Deus disse assim para mim, filho, se você quer me conhecer, então essa é a hora. A oportunidade está diante de você. Sabe, meu querido, eu comecei a entender, e isso soa um pouco que maluco para nossos ouvidos quando nós estamos chegando na igreja. Eu comecei a entender que eu não sou apenas um homem natural. Eu não sou apenas um homem carnal. A Bíblia diz que nós somos seres espirituais. E se nós somos seres espirituais, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por um espaço de tempo para ter uma experiência carnal e humana. Mas nós somos seres espirituais. Nós não somos desse lugar e logo também nós não vamos ficar aqui. E quando nós avançamos para o alvo, quando nós avançamos em Cristo para ver e entender o que Deus tem para nós, eu logo entendi que tinha muito mais coisas para mim desfrutar no Senhor do que eu já tinha desfrutado durante meus 33 anos de idade no mundo. Sabe, meu querido, eu comecei a ver que só Satanás tentava me limitar. E eu não conhecia o potencial que existia em mim. Mas a palavra de Deus nos foi dada para ativar em nós aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Todos nós temos um grande potencial, não é verdade? Algumas pessoas, amados, não conhecem e não sabem o potencial que elas têm. Mas você vem para uma boa igreja, como é o verbo da vida, não quero puxar o saco, mas é verdade. Você vem para uma boa igreja para receber essas instruções, para que essas instruções você aplique na sua vida. E se você fizer isso, você será bem-aventurado. Enquanto você fica apenas ouvindo e não coloca nada em prática, nada acontece, e as pessoas ficam pensando, por que acontece com o irmão Leandro, por que acontece com o Alcântara, com o Túlio, com o César, e não acontece comigo? Porque simplesmente você não está se expondo à palavra da forma certa. Amém. Aleluia. Sabe que eu vou falar para você de 3 etapas das nossas vidas, que isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. E eu conheço várias pessoas dessa forma. Pessoas estão investindo as suas forças, tentando entender as coisas erradas que elas fizeram, e elas não estão investindo o seu tempo na palavra do Senhor, para que a revelação venha para elas, para ela entender o que Deus fez por ela, e o que ela tem no Senhor, o que ela pode no Senhor. E elas ficam tentando investir o tempo, força, para tentar entender um passado que nem Deus está interessado nisso. Aleluia. Vamos lá. Falar de pessoas, amados, que é improvável estar na igreja. Nós podemos olhar para todos nós e ver essas pessoas que eu falo de mim, que eu sou o mais improvável de não estar aqui hoje, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E por isso nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para avançar naquilo que Ele já determinou para nós. E eu digo para você que todos nós vamos avançar. É provável a gente ver que em 2024 nós iniciamos um culto aqui e hoje nós já estamos com grandes planos e vamos com um novo tempo e a igreja vai crescer, vai avançar. Sabe que o ano de 2024 algumas pessoas passaram por aqui, mas esse ano de 2025 muito mais pessoas vão chegar naquele local para receber essa instrução que você está recebendo. E eu digo para você, amado, fique pronto, porque pessoas vão olhar para você e vai ver você correndo para poder correr atrás de você. Sabe, enquanto você não se colocar em movimento, meu querido, ninguém pode te acompanhar, nem os da sua casa. Nem o seu pai, se ainda não conhece o Evangelho, nem seus irmãos, ninguém da sua família pode te acompanhar se você está sentado numa igreja sendo apenas um ouvinte. Você precisa se colocar em movimento. Diga comigo, se colocar em movimento é a minha obrigação. O pastor da nossa igreja, mas não pode colocar você em movimento. Aleluia.
Sabe que quando você se coloca em movimento, você passa a dizer assim, pastor, eu estou assumindo essa responsabilidade de pegar junto com esse ministério, de levar essa palavra para pessoas as quais ainda não conhecem, mas eu digo para você que quando você começar a fazer isso, coisas vão desativar na sua vida, coisas vão ser ativadas para que você possa, à luz da palavra, a revelação que o Espírito Santo te dá, você conseguir vencer barreiras e você vai começar a investir a tua força no teu futuro. Porque, amados, o seu passado foi a necessidade para que você chegasse aqui hoje. Amém. O seu futuro é a realidade de onde você vai chegar Glória ainda. a Deus. O seu presente, meu querido, é tudo aquilo que você vive hoje, aqui e agora. Diga comigo, aqui e agora. Deus está aqui e agora. Esse é o momento e esse é o tempo, meu querido. Enquanto você investe forças para entender o teu passado, você trava o teu presente e isso não te leva para o seu futuro. O seu futuro está lá diante de você e você não pode conhecer ele, porque simplesmente você está gastando suas forças no passado. Eu trouxe uma exemplificação de um relógio do tempo, o qual algumas pessoas usam ele. Talvez eu acredito que muitos de vocês conhecem. Não vou nem perguntar se alguém conhece, né? Porque aqui só tem pessoas de acima de, né? Uma ampulheta, gente. Relógio do tempo ou um relógio de areia. Algumas pessoas no tempos antigos usavam esse relógio para se localizar, para ver o tempo. A areia que está caindo é a areia, significa o tempo passado. A areia que já caiu. A areia que está caindo significa o presente. E a areia que ainda vai descer significa o futuro. Eu trouxe 6 imagens para que você possa ver. E aqui a gente pode distinguir 6 tipos de pessoa. Ainda bem que a Vanessa está dizendo que está de ponta cabeça. Sabe que eu nem sei mais qual é o... Aqui. Pronto. A equipe está trabalhando. Está dando para todo mundo ver? Isso aqui é uma exemplificação de pessoas que estão olhando para o seu passado e ela não consegue avançar. E tem pessoas que estão paradas no presente e também não conseguem avançar. E tem pessoas, amado, você conhece alguém dessa forma que olha tanto para o futuro, ela só olha, planeja, mas não faz nada? Isso são extremos. Deus nos trouxe para viver um equilíbrio. Sabe que quando nós planejamos um futuro, vamos se dizer, você comprou uma passagem para uma viagem de cruzeiro, vamos dizer lá, no mês de dezembro, e parece que o dia de amanhã fica mais especial, sim ou não? Porque você vai começar a elaborar, vai começar a planejar tudo para chegar naquele dia, não é isso? Mas você já gerou uma expectativa para aquele dia. Embora quando você chegar naquele dia da viagem, as coisas não sejam lá do jeito que você imaginou. Mas você planejou, você elaborou e você avançou até o dia o qual veio a sua viagem, não é assim? Só que tem pessoas, amados, que planejam, mas deixam a rede armada e passam o dia todo deitado. Ou seja, pessoas até têm uma visão do futuro, mas elas, por medo, às vezes por ansiedade, uma ansiedade errada, elas não conseguem avançar para aquilo que Deus está dizendo. Eu estou contigo. Siga adiante. Quando eu cheguei aqui em Itapipoca, meu querido, eu tinha uma palavra. Eu só tinha uma coisa na minha vida. Era só a fé. E eu nem era um profeta. Eu nem era um pastor. Nem era um evangelista. Nem sequer eu era um mestre. Eu era simplesmente um sem-analfabeto que mal sabia ler. Mas eu estava determinado a conhecer a palavra do Senhor. Aleluia. E Deus tem feito coisas desde lá do começo. E eu olho para essas coisas hoje e digo, Senhor, tem muito mais para acontecer. Amém. Pela palavra eu já sei o que Deus determinou para mim. Eu sei que aqui tem homens e mulheres que sabem de onde vieram e sabem para onde vão. Mas também dentro da igreja tem pessoas que nem sabem de onde vieram e nem sabem para onde vão. Infelizmente. Mas nós estamos aqui como porta-voz de Deus para instruir essas pessoas na palavra certa, para que elas possam entender. Ninguém está condenado a viver o que ele era antigamente. Ninguém. Nós somos seres, nós somos, na verdade, os únicos seres no mundo, na face da Terra, que temos a capacidade de transcender.
Isso, graças a Deus que fez você assim. Transcendência, meu querido, é simplesmente a capacidade de ir além, de superar os limites ou de recomeçar. Sabe aquelas pessoas que é tão apegado àquilo que tem, que elas não têm a mínima capacidade de reiniciar a vida dela? Sabe pessoas que têm muito projeto para um futuro promissor, profissional, mas elas não têm a iniciativa de dar o primeiro passo. Sabe que o cemitério está cheio de boas intenções, de boas ideias? Sabe que no cemitério está cheio de mentes brilhantes que nunca saíram do papel? Mas esse não é o plano de Deus para nossas vidas. Não é verdade? Quando o Senhor fala com Jeremias lá no capítulo 29, 11, e ele diz, eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Sabe que aquele era um momento no qual o povo judeu estava passando por um cativeiro babilônico, onde o chicote cantava ali dentro, e o povo estava lá, sei lá, se maldizendo talvez, alguns profetas se levantando, dando profetada, como a gente vê por aí hoje, e pessoas vivendo uma vida conturbada, e Deus disse, olha, Jeremias, o meu projeto, os meus pensamentos para você ainda continuam sendo esse. Mesmo quando ele chega em Jeremias capítulo 1, e Jeremias tem aquela visão do Senhor falando com ele, e diz assim, ó, o que você está vendo, Jeremias? Jeremias, eu estou vendo uma... Esqueci o nome lá da planta. Viste bem, porque eu, Senhor, zelo para cumprir a minha palavra. Deus tem uma palavra em nossas vidas e Ele está desejoso para cumprir, meus queridos. A verdade é que muitos de nós estamos o tempo todo fazendo lamentações, tentando entender coisas que acontecem e não conseguimos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Há uma perturbação espiritual na vida de algumas pessoas que trava elas para que elas não possam entender o que Deus quer para a vida delas. Vamos dar uma lidinha lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Pedro, 1 Pedro. Aleluia. Vocês encontraram? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nos chamou das trevas, amado, nós andávamos em uma outra época, em um mundo sombrio, e pessoas hoje estão querendo tentar entender por que Deus fez isso pela vida delas. Sabe que quando eu li esses textos, eu chorava lendo esses textos, agarrado com essa abençoada Bíblia, que já está pedindo outra. Eu já comprei várias, mas não consigo pagar ela. Acho que é por causa da linguagem mesmo. Sabe que eu chorava agarrado com isso. Eu disse, Senhor, como que pode eu ter tanto valor para você? Um cara que veio do mundo perverso e tal. E o Senhor faz tudo isso por mim, deposita tudo isso em minhas mãos para que eu possa ser bem sucedido, para que, mais uma vez, a sociedade, e quando eu falo da sociedade, eu falo de pessoas que me conheceram lá no passado, olhe para mim hoje, transformado e lavado pela palavra do Senhor, e veja em mim uma nova criatura. Sabe que isso não foi desejo do meu coração, mas esse foi o desejo do coração de Deus. Amém. E assim nós podemos avançar justamente por causa desse benefício, por causa desse amor que Deus tem por nós. Foi isso que me fez dizer assim, daqui eu não posso sair mais. Eu não conheci ninguém, meu querido, nem meu pai, nem minha mãe, que pudesse fazer isso por mim. Embora algumas pessoas achem que o amor de mãe é um amor infalível, não é assim? Mas o próprio Deus diz que pode falhar. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você. Sabe que pessoas olham para um texto desse e parece que é apenas uma citação. Precisamos olhar para esses textos como verdade. Como que o Senhor está falando. Quando eu abri a Bíblia e começava a ler, eu colocava no meu coração a voz de Deus falando aos meus ouvidos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, eu quero avançar. Como que eu faço? E simplesmente o Senhor me chamou para uma responsabilidade dentro da palavra. Eu estava conversando com o César,
pastor César e com a Lara. O primeiro tempo da nossa caminhada na igreja foi um tempo tão acochado que ou a gente crescia ou crescia. Alcântara chegou logo depois lá, né? E pôde ver o quanto que nós estávamos empolgados com a obra. Isso foi há 7, 8 anos atrás e nós continuamos do mesmo jeito. Aleluia. Glória a Deus. Empolgados com a palavra, empolgados com a obra do Senhor e dentro de tudo que nos envolve com a palavra. Aleluia. Sabe que nós nunca ficamos de fora de nada que envolve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Já teve várias comunhão, já teve vários convites para festa e tal, mas os dias de culto é inegociável. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que nós aprendemos muitas coisas nos princípios básicos e por isso nós temos avançado, porque nós valorizamos as pequenas coisas. A gente foi ensinado de uma forma que é impossível aprender isso no mundo. Por meio da palavra, e a gente vai avançando. E esse ano o Senhor abriu uma visão e a gente tem um pouco mais de investimento para continuar avançando. E eu falo hoje no modo natural, em nossa vida financeira. O ano passado a gente fez investimentos. Eu falo da minha empresa, eu falo de mim, da minha família. Eu fiz investimentos e fui muito bem sucedido. Aleluia. E o Senhor disse, isso é só o começo. Glória a Deus. Sabe que existe um horizonte para você olhar? É pegar esse texto e meditar nele. Eu olho para 2024. Foi bom demais. Aleluia. Mas tem coisa muito melhor em 2025. Vai melhorar. Você está compreendendo? Vai melhorar. Aleluia. Quando nós falamos essa palavra que Túlio acabou de falar, só vai melhorar, isso não pode ser um chavão. Amém. Isso tem que ser uma palavra que sai do nosso coração, meu querido. Isso não pode ser apenas para preencher um espaço dentro do culto. Ah, só vai melhorar. Não, isso tem que ser uma verdade. Amém. Só vai melhorar. Mesmo que tenha algumas coisas doendo, mas você não vai dizer, ah, só vai doer. Não. Você foi chamado para receber uma instrução e essa instrução é te empurrar adiante. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8. Vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar. Nós ainda não temos um projetor. Tá chegando. Pela fé. Ele já está comprado, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus por coisas que estão acontecendo, amado, no mundo espiritual. Porque quando acontece no mundo espiritual, nós sabemos que vai se revelar aqui. Amém. Amém? E precisamos ficar firme, estar firme em cada palavra que nós recebemos do Senhor. Não é a palavra do irmão Leandro, não é a palavra do pastor César, não é a palavra do Túlio quando for ministrado o Alcântara, da Lara, de Vanessa, de Paula, que todos nós vamos ser treinados para isso. Nós estamos aqui sendo forjados, Amém. passado no fogo e molhado na água. É fogo do Espírito e água da palavra. Sabe que é essa forja que Deus quer fazer em nós. Glória a Deus. Cheios do Espírito Santo e cheios da palavra. Amém. Sabe porque nós não vamos ser aquele povo que vive palavra, palavra, palavra e não tem oração. Não tem o fogo. E tem pessoas que é fogo, 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 mas não tem a palavra. Isso são dois extremos. E Deus não chamou para nós que nós ficássemos dessa forma. Mas nós vamos estar na palavra e no fogo. Na palavra e no fogo. Na palavra e no fogo. Amém? Aqui era um bom lugar para a gente correr, né? Tirando aí os pés de planta por aí, né? As cercas. Mas vai chegar dia que você vai correr porque você está ouvindo a palavra certa. Quando essa palavra chegou para nós, eu ficava na cadeira me segurando lá em Uruburetama. Eu lembro como se fosse hoje. Pastor Abraão, que é a maior simplicidade do mundo, pregando, ministrando isso aqui. E a gente não cansa de ouvir essas coisas. Porque é segurança para nós. Amém. Quando eu fiz o Rema, eu já tinha estudado todas as matérias do Rema. E quando eu fiz o Rema, parece que aquilo ali era novidade para mim. Amém. E se você está ouvindo isso hoje, você vai ouvir amanhã,
vai ouvir depois, vai ouvir no final do mês, vai ouvir no final do ano. E essas palavras têm que estar borbulhando no seu coração até o último dia da sua vida. Amém? Se colocar em movimento, meu querido. Precisamos fazer isso. Ah, mas eu já estou em um movimento, irmão Leandro. Tem outra etapa. Tem outro estágio para você avançar. Aleluia. Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou. Segura nesse versículo aqui, nessa parte. Bem nessa vírgula. Sabe, meu querido, eu vi várias vezes, logo no comecinho da minha fé, que nós éramos um povo destinado ao inferno. E sabe que não é bem assim. Quando a gente vem para a palavra, o Senhor já tinha um plano de redenção para nós. Amém. Quando nós éramos gentios. Eu disse, rapaz, estranho diante de Deus, e Deus já estava dizendo assim, eu tenho um plano de salvação para você. Amém. Glória a Deus. Não vai ser bem assim. Quando eu peguei esse entendimento, eu disse, Senhor, graças a Deus que o Senhor tinha esse plano, porque eu não tenho nada a ver com o erro de Adão. E não tinha mesmo, não. Amém? E aos que predestinou, a estes também chamou. Ele predestinou você e te chamou, amém? Tá entendendo? Amém. E ele não deixou de qualquer jeito, não, tá? E aos que chamou, a estes também justificou. Você já foi justificado. Aleluia. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aleluia! Meu querido, eu aprendi que é melhor uma vida de dureza, de atividade na palavra, porque essa vida de dureza, de atividade, essa vida de movimento vai nos trazer um dia de glória. Esta vida, amado, que Deus te chamou, é muito melhor do que uma vida de conforto. Uma vida de conforto vai te levar a uma mediocridade. Mediocridade. Sabe, pessoas que ela não tem um posicionamento para nada. Ainda bem que não é o nosso caso aqui. Aqui todos nós somos ativos e todos nós vamos ser ativados para desfrutar de coisas que ainda não vimos, ainda não estamos vendo, mas pela fé nós sabemos que já está depositado. E só temos a avançar. Só que existem etapas e níveis em nossas vidas, os quais o Senhor diz assim, eu estou te chamando, mas é você que se posiciona para mudar de etapa, para subir de nível. Amém? Você está comigo? Amém. Enquanto você ficar achando que não pode, realmente você não sai do teu local. Eu tenho aqui agora, diante de nós, o meu primo José, que está aí. Recentemente, ele recebeu uma proposta do Senhor. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. O cara veio para o Ceará, nem sabia onde que era. Deus é bom. É doido, não é? Sabe que a Bíblia diz em Coríntios, amados, se queremos ser para agradar os homens, aí nós somos tolos. Mas se somos loucos para agradar a Deus, aí estamos no caminho certo. Aleluia. E isso é o potencial, a coisa boa da vida. Porque você foi chamado e você é capacitado para avançar. Amém. Estamos sendo o tempo todo enxertados uma palavra para que nós possamos correr a carreira com velocidade. E as coisas do mundo não vai atrair o nosso coração. Amém. Amém? Amém. Quando eu achava que não tinha nada, o Senhor disse, você tem muita coisa. Eu dizia, cadê, Senhor? Me mostra. E pela palavra o Senhor diz assim, ó, é tudo seu. Amém. Como é que eu faço, Senhor? E aí eu vi um doido ministrando, dizendo assim, se sua conta de luz não tem ouvido nem boca, mas fala com você, então fale para as coisas que você quer que venha para sua mão. Esse cara é doido demais. Mas aquele tipo de loucura que me atraía, sabe? Que testificava para o meu interior. Eu dizia assim, eu chegava dentro da minha oficina, assim, uma placa cheia de caixa de marcha, e eu começava a falar com as caixas de marcha. Vocês estão vendo vocês? Vocês não são minha marcha, está tudo vendido. E passou um mês, 2, e já estão lá. E o diabo chegou com a carruagem do inferno e disse aí,
tá funcionando não. E eu dizia, tá tudo vendido. Aleluia. Eu entendi que não era a realidade desse tempo presente, meu querido, que ia funcionar e travar a minha vida. Isso mesmo. Eu entendi que Paulo disse, nós somos o povo que cremos, por isso nós falamos. É isso mesmo. Nós cremos, por isso nós vamos seguir adiante. Existe um alvo, existe uma perfeita vocação e nós estamos em busca dela. Aleluia. Agora imagina o nível de Saulo, o nível de Paulo. E ele diz, existe algo maior. E eu quero caminhar para isso. Amém. Então, tudo que aconteceu na sua vida até hoje não é nada para o que vai acontecer adiante. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Eu gostei da expressão que César trouxe, que João Roberto disse. O sapato do menino é 45. Compra o sapato grande porque o menino é grande. O menino vai crescer. Aleluia. Eu vi pessoas dizer assim, no verbo ministrando. Você está crendo para ter um carro? Sim. Já fez a garagem? Ainda não. Então você não está crendo. Isso mesmo. É desse jeito. Em dezembro de 2024, o Senhor ministrou ao meu coração. Esse ano você vai abrir 2 empresas, 2 novas empresas, e você vai construir 3 novos galpões. Glória a Deus. Eu disse, Senhor, isso leva tempo e dinheiro. Provisão não vem de baixo, vem do alto. Aleluia. 2024 a gente construiu um galpão e uma casa. Aleluia. Para quem chegou em Itapipoca desconhecido, sem expectativa de vida. Não era a realidade daqueles dias que dizia que nós estamos aqui hoje. Sabe, amados, que teve um processo o qual o Senhor me fez. Deixa eu usar a palavra certa, que é para depois ninguém dizer assim que o irmão falou uma heresia, né? Deixa eu pensar. Eu vivi uma realidade no começo da minha caminhada, meu querido, que eu vou compartilhar isso com você, porque talvez isso vai ajudar algumas pessoas. E se só tem nós aqui é porque é para nós mesmos. Amém. E aquilo que eu falo para você é porque Deus está falando comigo também. Sabe que o período da minha vida, o qual mais eu investi em ofertar na igreja do Senhor, em vida de pessoas, foi na época que eu não tinha nada. Tem pessoas que dizem assim, eu não dou porque não tenho. Mentira, você não tem porque você não dá. Isso mesmo. Aleluia. Essa é a revelação. A minha esposa está aí. E ela já está autorizada a dizer se eu estou mentindo ou não. Tinha dia que eu tinha que deixar os R$5 do combustível ou pro almoço. Mas chegava no final do mês, eu ia no mercantil e comprava ali 5, 6 cestinhas básicas. Eu mesmo tinha o prazer de montar 5, 4, 6, 8 quilos de alimento em cada cestinha. Chegava na igreja lá e com o maior prazer do mundo, com um coração generoso, eu estava lá doando todo mês a minha cesta básica para os irmãos que não tinham o sustento. E aí o diabo muitas vezes quis me barrar nisso aí. E o Espírito Santo disse, você tem muito mais coisa para receber no futuro. Você tem muito mais coisa para desfrutar, para ver. E sabe, por algumas vezes eu quis duvidar da palavra do Senhor. Só que quando eu cheguei em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, que diz, fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha o maior abastecimento. Amém. Aleluia. Essa palavra é verdade. E eu fiquei meditando naquilo ali. Eu não fiz por barganha. Entenda isso. Amém. Você faz porque você está rendido à palavra. E quando você faz rendido à palavra, eu digo para você que o princípio da palavra de Deus, ele vai ter que se cumprir na sua vida. Assim como você investe o teu tempo hoje para descobrir do Senhor o que Ele quer para você, pode ter certeza que esse princípio vai se cumprir na sua vida. E você vai ser muito bem sucedido.
Assim como pessoas quebram um princípio da palavra do Senhor, o princípio vai vir e vai quebrar ele também. Já conheci várias pessoas dentro da igreja caminhando comigo e tive o desprazer de testificar aquilo que estava acontecendo na vida dessas pessoas. Pessoa até que eu tratava como um irmão meu, por simplesmente ter quebrado um princípio da palavra. Um cara que podia estar avançando hoje com nós aqui, mas por uma desobediência. Hoje está dormindo, descansando. Isso é muito sério. A palavra do Senhor é algo para ser aplicado nas nossas vidas com toda a retidão. Vamos avançar que o tempo já está encerrando. Próximo texto, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Esse é um texto maravilhoso, meu querido. Maravilhoso mesmo. Anota e vai meditar nesse texto quando você chegar em casa. Eu tinha uma mania de que quando eu saía da igreja, eu chegava em casa, tudo que tinha sido ministrado lá no púlpito, que tinha sido pregado, eu chegava em casa, eu sentava e ia conferir tudo passo a passo. Gálatas 5:7 diz assim: corrias bem. Corrias bem. Aqui diz que alguém vinha correndo bem, com velocidade, bem sucedido. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedecesse à verdade? Pegando esse texto, eu lembro de vários irmãos nossos que estavam com a gente, ministrando louvor, tocando no grupo, e que hoje está todo mundo no mundão. Mas nós continuamos orando pela vida deles. Amém? Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Você foi chamado por quem? Por Cristo. Essa persuasão, sabe que a Bíblia várias vezes fala que Cristo, que Deus nos persuadiu algumas coisas. Mas dentro desse contexto está dizendo que essa persuasão veio de Deus. É algo que veio para barrar essas pessoas, parar essas pessoas, para que elas não cheguem ao alvo. E pessoas têm dado ouvido a essa voz que vem do além. Graças a Deus que nesse texto você pode meditar nele e entender que algumas vozes que vai falar com você, você não precisa dar ouvido a ela. Amém. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para entender quando o diabo está trazendo uma grande cilada para nossas vidas. O pastor Abraão costumava falar que o diabo não ia aparecer na nossa frente vestido de demônio, com a lança na mão, aquele negócio lá, tentando nos matar. Não. Ele vai aparecer de uma forma muito sutil. Assim como chegou para Jesus e tentou Jesus com a palavra, dessa forma ele pode nos tentar. Nós não estamos livres disso. Isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas graças a Deus pela sua palavra. E as promessas do Senhor, quantas são as promessas do Senhor? Que nele está o sim. Já é da vontade dele. Amém. Que nós avance, que nós desfrute do melhor nessa terra. Isaías 1,19, se você quiser, não é se Deus quiser, é se você quiser. Se você quiser, diga assim, eu quero. Eu quero. Meu querido, quando eu ouvi isso na palavra do Senhor, você está falando comigo. Amém. Eu quero. Amém. E eu tenho desfrutado disso. Glória a Deus. Eu tenho desfrutado de uma vida de paz, de bênção, de prosperidade, de saúde. Tudo isso é muito bom. Mas eu não vou ficar preso a isso. Porque eu já sei que no Senhor eu posso todas as coisas. E que eu tenho muito mais a descobrir. Esse ano a gente vai abrir 2 empresas e vamos construir 3 galpão. Amém. Amém.
Dezembro vai vir e a gente vai estar testificando com você aqui. Glória a Deus. E o Senhor tem colocado um projeto um pouquinho maior no meu coração. Só que ele já me deixou bem a par dessa situação, que eu vou ser apenas o precursor disso. Eu vou dar início. Mas vocês que estão me olhando é que vão chegar junto. E não só nós que estamos aqui. Porque existe uma força nesse local, existe uma força nessa igreja, meu querido. Que tudo que a gente viveu até hoje, a gente vai olhar para isso tudo e vai dizer assim, foi maravilhoso, Senhor, mas muito obrigado por que está acontecendo hoje. Aleluia. Obrigado. Tem muito mais para você se alimentar amanhã do que você já se alimentou hoje. Do que você já se alimentou até agora. Amém? Amém. Aleluia. Isaías, capítulo 55, eu amo esse texto. Isaías 55, no versículo 8 em diante. Vamos lá dar uma lida. Isaías 55, 8. Maravilhoso. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia. Algum religioso por aí pega esse texto e diz, você está vendo que você não pode entender a Deus? E o texto não quer dizer disso. Não quer falar disso. Que Deus é tão sobrenatural que Ele não quer se revelar para você. Que Ele não quer que você entenda Ele. Vamos ler o texto? Diz assim, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. E eu gosto disso aqui, ó. Antes, diga comigo, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Aleluia. Glória a Deus. Se a palavra de Deus está na tua vida, ela precisa prosperar e é com a sua boca que ela volta para Deus por ação de graças. Aleluia. Ela jamais pode voltar para Ele vazia. Porque ela veio com um propósito e ela só vai voltar daqui depois que ela cumprir esse propósito. Salvação, vida eterna. E quando nós caminhamos para esse alvo, nós já entendemos que nós temos a redenção dos nossos pecados. Nós já fomos lavados, fomos tratados. Hoje nós estamos branquinho em folha. Hoje nós somos filhos amados. E tem pessoas que ainda estão querendo ser servo, porque parece que servo tem todo moral, todo respeito com o Senhor. E ele está dizendo, eu quero que você seja filho. Porque a comunhão de pai e filho é outro esquema. Sabe, meu querido, por mais que vocês sejam meus irmãos em Cristo, meus amigos, se bem que pode, tá? Eu estou falando aqui, estou usando uma exemplificação, mas nenhum de vocês vão querer entrar na minha casa e ir lá dentro da minha geladeira, abrir a geladeira, não é assim? E meter a mão lá e pegar qualquer coisa, mas tá liberado, tá? Por mim tá liberado. Jamais nenhum de vocês vão entrar lá dentro do meu quarto, vai lá em cima da minha cama, se deitar nela lá, vai? Não. Mas minha filha, meus filhos, eles podem fazer isso. É assim? E esse é o relacionamento de Deus conosco. Aleluia. Nós entramos à casa do Pai, pegamos pela palavra tudo que nos pertence e usufruímos disso. Oh, glória a Deus. Aleluia. E pessoas, eu não sei qual é a dificuldade que pessoas têm para não entender isso. Deus enviou a palavra, Ele quer que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. Aleluia. Vocês estão comigo? Amém. Podemos encerrar? Amém.
Água doce. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Esse ano vai ser um ano de conquista, de vitória, de avanço. Eu creio que todos que estão aqui, aqueles que também não puderam vir, não tem problema. Você vai estar sendo o tempo todo bombardeado com essas palavras. Amém. Essa palavra está sendo ministrada hoje. Ela pode ser ministrada. Como é? Quem não veio pode assistir depois. Assim. Você ouviu? Quem não veio pode assistir depois. E assim, é segurança para nós. Amém. Ouvir as mesmas coisas. Coisas são essas. Palavras que vai nos edificar. Não é assim? Amém. Palavra que vai nos tratar, que vai trazer revelação para nossas vidas, daquilo que nós somos. Não daquilo que o diabo diz que nós éramos. O que nós éramos ficou para trás. Amém. Pretérito passado. Amém. Você nunca, preste bem atenção nisso, você nunca vai poder chegar aonde sua mente não foi. Entenda isso. Eu consegui avançar na palavra do Senhor, porque o Senhor fez com que a minha mente fosse transformada, renovada. A gente fala isso direto. Todos os cultos nós estamos enfatizando a mesma coisa. Renove a sua mente. Renove a sua mente. Amém. Enquanto você não renovar a sua mente, o diabo vai conseguir burlar tudo aquilo que Deus tem feito para você. Aleluia. Existem duas formas de ver. Uma com o olho e outra com a mente. Com os olhos você vê, com a mente você enxerga. Amém. Amém? Amém. Você só vai aonde tua mente já foi. Se você tem planos, se você tem elaborado coisas para a tua vida, para o teu futuro, você vai chegar lá. Porque a sua mente vai estar renovada pela palavra do Senhor. Aleluia. Amém? Receba essa palavra em voz e que seja abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus. Amém. E um abraço para todos vocês. E estamos indo. Tchau.